E, né, agradecer pela oportunidade de utilizar esse espaço para a gente discutir, né, apresentar um pouco, né, os trabalhos realizados do IMAB até agora, bem como a programação do nosso Júnior Ambiental, tá bom? O IMAB, né, eu não sei se as pessoas sabem onde fica, nem todo mundo sabe onde fica, né, e essa é uma das perguntas que mais eu recebo, onde é que fica o IMAB, né? O IMAB está localizado ali na rua Antônio Joaquim, na calçada, onde era o antigo Sicredi, na calçada de onde é o atual Sicredi, né, no espaço do empreendedor. E ao IMAB, gente, existem algumas atividades inerentes, quais sejam, né, quais são as principais atribuições que o IMAB tem. A gente trabalha, né, assim, é de incumbência do IMAB, a atividade do campo florestal, a prática de educação ambiental, o licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental, o exercício, né, da educação ambiental, a coleta seletiva, né, e agora o nosso caçula, o mais recente, que no caso, a causa animal, que eu já vi que já foi tratado uma matéria super importante, Lauro. Parabéns, você também tá né, foi um dos criadores dessa matéria. E aí, pessoal, eu vou deixar um pouco das nossas ações, das atividades, para culminar com o Júnior Ambiental. Eu vou começar pelo nosso filho mais velho, no caso, o campo florestal. Né, eu acho que a história do campo florestal, inclusive, se confunde, né, e aí a vereadora Elisete talvez seja a pessoa com maior propriedade para falar sobre a história do campo florestal. Né, em 2021, através de um decreto, né, transformou-se o campo florestal em parque municipal, né, e dessa forma, quando ele vira um parque municipal, ele passa a ser enquadrado como uma unidade de conservação, e aí, por ser uma unidade de conservação, a gente vai precisar ter, né, e aí o decreto ele é muito claro, até o ano que vem, só que a gente quer resolver isso ainda esse ano. No caso, é um plano de manejo. O que é o plano de manejo? O plano de manejo de unidade de conservação é justamente quem vai ditar as regras do jogo, do que pode e do que não pode. Por exemplo, vou dar aqui um caso claro. Muitas pessoas me perguntam, mas por que no campo florestal a gente não pode ter, sei lá, uma barraquinha para comercializar produtos naturais? Né? Porque quem dita isso é o tipo de unidade de conservação ao qual ele está inserido. O decreto municipal ele foi claro ao taxar o campo florestal como uma unidade de proteção integral. Quando ela está sob esse tipo de nomenclatura, não se pode ter nenhum tipo de atividade econômica dentro daquele espaço. É possível modificar? Mas quem vai avaliar? É o plano? Não. Quando você constitui um plano, você vai ter que ter um conselho gestor do campo florestal. Ou seja, a partir de agora, né, com a existência de um plano de manejo, o campo florestal ele também está sob gestão de um conselho gestor. Conselho gestor esse que o decreto indica que tem que ser o próprio Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, né, o CONDEMA. Então, o decreto ele fala sobre a questão de intervenções físicas, construção, e aí né, até a vereadora Elisete já solicitou requerimento sobre banheiros. Né. Gente, a gente ali no campo recebe diariamente para as mais diversas atividades, seja piquenique, seja caminhada, seja pessoas que vão fazer trilha, seja pessoas que vão buscar mudas, em torno de 1.000 pessoas dia ali naquele espaço. Né? E aí a gente sabe a necessidade de se ter banheiros. Né? É importante demais a gente ter banheiro, edificar banheiro. Só que essa intervenção, inclusive no decreto ele fala sobre isso, né? Que as intervenções de ordem estrutural só após, né, a anuência desse tipo de interferência pelo Conselho Gestor depois de um plano de manejo. Então a gente tem que estruturar esse plano. E assim, graças a Deus não é algo nem muito demorado, nem muito difícil. Existem guias, inclusive, que instituem como você montar um plano de manejo, o que facilita muito a nossa vida. E aí, desse gancho, estou olhando aqui para ela, porque ele já conversou uma vez na interna, a necessidade, gente, de nós termos outros espaços como esse no município, sejam nas áreas de expansão, sejam em áreas urbanizadas, por exemplo, como no Bichopá. Gente, o Bichopá assim, é um recinto, né, da preservação da nossa vegetação nativa, dos nossos animais silvestres. Então, de repente, pensar em outras unidades como essa pode fazer uma grande mais-valia. Eu digo porque o senso de pertencimento da população em relação ao campo florestal é enorme. Olhe, todo dia, tá quebrado não sei o quê, tem que fazer roçada no canto tal.
as pessoas gostam daquele espaço. Então, é muito bom quando a gente recebe esse tipo de cobrança, porque a gente percebe que a população está de olho e, dessa forma, ajuda também, né, a termos o melhor espaço possível. Então, essas são as primeiras falas sobre o campo florestal. A necessidade de termos um plano de manejo, que vai ser contratado muito em breve, né, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente fazer, às vezes, o seu conselho gestor. Esse ano, o campo florestal já doou mais de 1.000 mudas. Né? Então, está havendo uma solicitação recorrente por mudas ali no campo. E aí abre um outro ponto. O nosso viveiro ele é pequenininho. Né? Ele é pequenininho. Precisamos aumentar um pouco aquele viveiro. E aí vem outra questão. Não sei se os senhores sabem, mas aquelas árvores que estão ali no entorno, as principais que a gente vê ali na entrada, na fachada do campo, né? Ali são algarobas. As algarobas não são nativas, né? E elas têm como uma característica ter a raiz, ela não tem uma raiz pivotante, ela tem uma raiz fascicular. Então, raízes fasciculares, elas trazem um pequeno porém. Graças a Deus nunca nos ocorreu ainda, mas ventanias muito fortes, elas podem despencar, elas podem tombar, né? Então a gente também, no plano de manejo, a gente precisa entender como fazer a substituição desse tipo de vegetação sem perda, né, para o espaço e para a comunidade, né, de ave e fauna e a comunidade silvestre que lá tem. Temos ali, gente, da parte dos animais mais visíveis, né, que nós temos pebas, temos cobras, né, a população está em deixar agora jabutis também, acho que tem uns 5 jabutizinhos por lá, tem uns tiu por lá também, né, e tem a avifauna linda, né? Uma moça da Fafidã, ela criou, inclusive, um manual da avifauna do campo florestal, a coisa mais linda do mundo. Tem umas 20 espécies de árvores, de aves por lá. Então, assim, eu uso esse espaço, inclusive, para reforçar, de repente, a necessidade da gente ampliar esse tipo de espaço no município. Porque, além de ser um espaço verde, é um espaço de lazer, de prática de atividade física, né? E a área ali do campo florestal, gente, são 4 hectares. Então, de repente, será que a gente não consegue, né, outras 4 hectares em algumas outras áreas, né, se pensar nisso? Pode ser, sim, fica a título de sugestão aqui, né, para os senhores. Aí eu vou sair do campo florestal e vou entrar agora na educação ambiental. Na educação ambiental, a gente agora conseguiu instituir um programa que a gente chama do Bora Cuidar. O que é esse Bora Cuidar? O Bora Cuidar é uma atividade integrada entre várias secretarias. Nas terças-feiras, por exemplo, a gente visita as escolas, né? Então tem a parceria com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Agricultura. Nesse momento, há um processo de sensibilização, há processo, né, de tentativa de implantação de hortas escolares nessas escolas também, né? Nas quartas-feiras é feito o porta a porta. Então a gente está organizando por bairros. No mês de maio, agora foi a Cidade Alta, e em junho agora está ocorrendo ali na Estrada de Flores. Nessas 6 primeiras semanas já foram visitadas mais de 1.000 residências, né, nesses dois espaços, e a gente entende que tem que ser contínuo. Enquanto houver bairro, tem que ter visitação, porque é super importante ouvir a comunidade. A comunidade traz cada sugestão interessante, o pessoal pensa fora da caixinha e diz coisas extremamente factíveis. Então nós estamos compilando essas sugestões também, né? Nesse momento, a gente leva, né, as mensagens sobre a coleta seletiva, sobre a proteção e bem-estar animal, bem como também são feitas entregas de mudas nessas atividades. E nas quintas-feiras, e aí eu digo porque Marcinho, né, falava comigo, antes inclusive de ele assumir, a necessidade de arborização de escolas, por exemplo. Nas quintas-feiras a gente tem dedicado esses dias para arborizar. Né? A gente tem arborizado já alguns espaços, a Praça do Seminário, ali a calçada ali, Padre Joaquim, Escola Normal, a calçada do ginásio, né? Agora mesmo ali na creche do Luiz Alves, no Espinho, né, também foi arborizado. Então a gente tem utilizado esses espaços para fazer essa arborização. Então esse pacotão todo vem o Bora Cuidar, né? E dentro da educação ambiental, a gente tem agora no mês de junho, que é o Junho Ambiental. E aí são realizadas várias práticas, né? Palestras com escolas, né? Atividades campais, mas nesse período é interessante assim, que existe uma atividade que ela é o grande chamariz. Quando chega maio, o pessoal já pergunta, vai ter corrida? Vai ter corrida, né? E aí qual é a relação da corrida com a pauta? Esse ano, para além da corrida, a gente vai ter agora, dia 17, inclusive sintam-se todos convidados, a gente vai fazer uma pedalada, que vai ser aqui da Praça da Câmara,
e vai até a Praça das Populares, exatamente com o intuito de arborizar. Ao chegarmos na Praça da Câmara, será feita a arborização, a Praça das Populares, desculpa, será feita a arborização daquele espaço. Dia 17 agora. E no dia 22, os corredores aqui, Lauro, Cirim, Massinha, Heraldo, todo mundo aqui, né? Geós também que corre, eu sei. Dia 22 é a nossa corrida. E aí nessa corrida, gente, ela é gratuita, mas temos inscrições limitadas, né? Segunda-feira, as inscrições estão sendo feitas presencialmente e a gente está requerendo dos interessados 1 quilo de alimento, 1 quilo de ração animal e no mínimo 5 recicláveis, né? Essas mais de meia tonelada de alimentos, nós pretendamos dividir entre a Associação de Catadores, receberá uma parte, e outra parte a Casa do Idoso. A cerca de meia tonelada que nós iremos receber, a gente entende que exatamente quem deverá ser beneficiado são exatamente os protetores e cuidadores, né, que vem muito a casar com a proposta que foi lida aqui, dos pets. Né? E os recicláveis serão integralmente doados à Associação de Catadores. Então, dia 22 será a nossa corrida, né? E segunda-feira nossas inscrições, quem quiser, são 5 quilômetrozinhos, que dá para todo mundo correr, né? Vou entrar agora na coleta seletiva. A coleta seletiva ela foi implantada em Moeiro em 2022. Né? Só para ter uma pequena noção, em 2024, a gente formalizou, junto à Associação de Catadores, um termo de colaboração, onde é feito um repasse financeiro e ela executa a coleta seletiva do município. E a gente nota a diferença de quando o repasse ele é destinado para quem tem expertise de execução. Né? A saber, entre 22 e 23, foram coletados cerca de 60 toneladas, né, de recicláveis. Esse ano passado, foram quase 90 toneladas coletadas, e esse ano, só até maio, já são 48 toneladas. Eu não sei se vocês repararam, ali pertinho do Pinheiro, tem um outdoor, né, onde a associação utiliza para divulgar seus resultados, né, que eles chamam de reciclômetro. Então, lá todo mês é atualizado aquele valor, né, de material que ele é coletado. E a gente entende, né, que esse ano, sim, a gente deverá finalizar o ano com algo em torno de 150 toneladas coletadas. Assim, essa é a nossa grande expectativa. E para isso, inclusive, né, dada a sensibilidade também da prefeita Dilmara, a gente está expandindo a coleta. Né? A coleta que outrora se concentrava apenas no perímetro urbano, a gente está avançando nas áreas periurbanas, né, nas comunidades rurais mais próximas. Começaremos a adentrar São Raimundo e Arraial, são bairros são comunidades que vão entrar, Estrada de Flores, Ilha e Espinho, Bonfim, Maria Dias, Córrego de Areia. Essas são rotas que a gente pretende implantar semanalmente. E a gente pretende expandir para outras comunidades, talvez de forma quinzenal, como, por exemplo, o Bichopá, né? E hoje, que nesse momento está sendo feita a coleta lá no Canto Grande, né, do vereador Flauber aqui. Então, a expansão da coleta, né, ela é uma possibilidade de majorar essa massa, e quanto mais massa é coletada seletivamente, menos material irá ao lixão. Sobre menos material também ir ao lixão, nós fizemos o trabalho de reparar, né, o picador de podas. O picador de podas, hoje, que ele esteve parado por mais de 2 anos, hoje ele está funcionando ali ao lado da CMR, pertinho da ABB. Então os caminhões, em vez de deixar a poda no lixão, ele vai deixar a poda lá. O picador, ele tem uma função extremamente similar à de uma forrageira, então ele gera aquele material picotado, que ele serve, por exemplo, de cobertura vegetal, né, para produtores. Então, o produtor que tiver interesse, né, de utilizar esse material para cobrir, né, para utilizar na adubação do seu plantio, é só chegar lá e pegar o material sossegado. E dessa forma, a gente evita com que essa poda, uma vez seca, também incendeie o lixão. Então também é mais uma atividade preventiva, né, que esse trabalho também tem feito em parceria com a SOSP, onde a SOSP tem também destinado lá máquinas para ficar revolvendo, né, e também evitar a questão dos incêndios. Agora vamos para fiscalização, licenciamento e monitoramento. Né, são praticamente 3 atividades que são integradas. Né, o licenciamento é quem ele vai averiguar a adequabilidade do empreendimento,
né, ser ou não execuível no município. Para isso, a gente contratou, né, agora um software de gestão e gerenciamento do processo de licença. O que é isso, Vangelis? Gente, o pessoal tem que ir até o IMAB para entregar a documentação, deixar a documentação, e às vezes nesse processo o documento se perde, fica um negócio meio bagunçado. Através de um sistema informatizado, né, o empreendedor da sua própria casa vai conseguir ter acesso tanto ao processo do licenciamento, como também acompanhar o monitoramento e o andamento das licenças. As licenças têm um tempo médio, né, de 6 meses, né, para dar entrada, o prazo mínimo, assim, o prazo que todo órgão tem, seriam 6 meses, mas a gente sempre consegue ser mais célere. E a gente entende que dessa forma será ainda mais célere. Né? Nesse software também vai ser oportunizado um espaço para denúncias do ponto de vista de fiscalização, onde o usuário ele vai poder, né, jogar o geocódigo, né, as coordenadas de onde está acontecendo determinado fato, e automaticamente ele gera o protocolo. Então, ou seja, aquelas pessoas que às vezes também chegam, a gente entra em contato, mas não tem um retorno. Dessa forma, através do software, não tem como ter retorno porque vai ser gerado um protocolo. Então a pessoa ela vai poder acompanhar e vai poder ter o seu retorno. E para fortalecer ainda mais, né, além da aquisição desse software, né, que vai informatizar os processos, é a questão do concurso. Né? O IMAB estará realizando o seu primeiro concurso público para os cargos de analista e de fiscais ambientais. A gente tem uma previsão ainda, né, que junho e julho esse edital possa ser lançado, né, e com certeza talvez esse seja o maior legado, né, que dos últimos anos assim, que será deixado do ponto de vista estrutural, porque enfim terá uma equipe fixa, né, para trabalhar a questão e acompanhar a questão da fiscalização. Então, a gente já falou um pouco, né, sobre campo florestal, educação ambiental, fiscalização, licenciamento e monitoramento, né, educação ambiental, e vem agora a questão da causa animal. Né? Esse é o caçula, né, e como o caçula é aquele que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mais de atenção. É uma causa extremamente nova, né, ela surge, né, como no organograma do município, através da aprovação, né, dessa casa. A criação da Coordenadoria da Proteção e Bem-Estar Animal esse ano, né, hoje quem exerce a função é o nosso colega Igor, né, veterinário, doutorado, né, em veterinária, e a gente entende que muito dos anseios passam pela questão do castramóvel, né, a execução do castramóvel. Cadê o castramóvel? Como está o castramóvel? Só que, gente, para além do castramóvel, tem que ser entendido que temos que ter profissionais para operar o castramóvel. Né? E esses profissionais, né, essa seleção que vai acontecer muito em breve aqui, a gente solicitou já 3 profissionais para ficarem à disposição desse tipo de equipamento, para começar a startar, né, a operação desse castramóvel. Em paralelo, inclusive, começamos essa semana o cadastramento dos protetores. Né, a gente postou, tem uma pessoa que está lá recebendo essas inscrições, e nós vamos fazer um grande apelo para que esses protetores possam aparecer. E a gente tem por grande, né, interesse também, igual como fizemos com a Associação de Catadores, onde você faz um repasse para quem tem expertise, poder acontecer o mesmo para a associação, uma OSC de maneira geral, da causa animal. Né? A gente entende assim, a eficiência do trabalho é muito mais adequada. Né? Então, eu acho que o próximo passo, para além do castramóvel, é tentar formalizar, né, um tipo de termo, de uma cooperação entre o poder público, né, e uma organização da sociedade civil que possa, né, nos apoiar, nos acompanhar e executar, né, também atividades como essa. Porque, para além do castramóvel, gente, o castramóvel é só o primeiro passo. Né, ele vai só castrar aqueles animais de rua. Mas aí vamos entender, como é que os animais chegam à rua? Né? Às vezes a pessoa pega um animal pequenininho, acha fofinho, bonitinho, quando cresce depois, né, joga para a rua, né, entrega o animal à própria sorte. E acredite, esse tipo de feitio, ele é um crime do ponto de vista ambiental, inclusive. Né, então, com uma fiscalização com um contingente, né, maior, será mais fácil também acompanhar essas pessoas que vão simplesmente jogar os animais da própria sorte. A gente tem visto no município algum desses locais, né, e a gente também não concorda com isso. Então, a gente tem que prevenir esse tipo de maus tratos que é feito aos animais. Temos que começar a executar a castração, porque ela também é uma atividade
que ela vai reduzir a quantidade desses animais à rua, mas temos outros passos também que precisam ser feitos, como a questão do próprio abrigo, né, para onde esses animais podem ir, né, e continuamente esse trabalho de conscientização, né, para evitar esse tipo de mostrar que esses animais tanto sofrem, né? Então, num resumo, né, são basicamente essas ações, e aí, tipo assim, a gente está listando, gente, ó, plano de manejo do campo florestal, restauração do picador de podas, concurso público, né, licenciamento e fiscalização informatizada, ampliação da coleta seletiva, né, são algumas das ações que a gente tem conseguido, né, executar ao longo desse ano, e, né, também fazer, né, um chamamento, um convite àqueles interessados em participar dos eventos aqui do Júnior Ambiental, né, fiquem à vontade, fiquem à disposição, e nós estamos aqui para colaborar, né, e mais uma vez para agradecer pela oportunidade a vocês. Obrigado. Obrigado, Vangerlei, parabéns pela sua exposição. Colegas, como habitualmente a gente faz, vamos abrir as falas aqui para debate em blocos de 3 e, na sequência, Vangerlei responde esses 3 e a gente vai seguindo aos demais. Heraldo Júnior, primeiro inscrito. Quem mais no primeiro bloco? Lauro e... Elisete, não tive visto. Lauro e Elisete. Heraldo Júnior, Lauro e Elisete no primeiro bloco. Por favor, vereador Heraldo Júnior. Bom dia, presidente em exercício, George. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, Vangerlei, Carlos Vangerlei. Primeiro, parabenizar, Vangerlei, pela sua exposição e a todos que compõem o IMAB, doutor Carlos Eduardo, doutora Wedja, né, e a todos os demais que aqui não estão, mas que certamente estão bem representados aqui por vocês. Obrigado. Vangerlei, eu anotei aqui alguns pontos, mas eu acho que eu vou falar mesmo porque você já falou tudo aí já. Você já adiantou, já trouxe aí praticamente tudo. Primeiro era a questão do concurso, né, para você poder explanar para a população essa novidade aí que em breve estará com o edital na praça, e para que a população, quem tiver interesse aí, possa realmente se preparar e prestar esse concurso para o IMAB. O segundo ponto era justamente essa questão do controle populacional desses animais de rua, Vangerlei. Isso é um problema de saúde, isso é um problema ambiental, e Limoeiro já discutiu esse assunto, né, vereador Lauro? O colega já, e como tantos outros vereadores, já discutiram esses assuntos, e a gente se preocupa porque muitas vezes a gente percebe que a questão fica mais no discurso do que nas ações, e o problema é real e está acontecendo, está aumentando, e a gente precisa, enquanto poder público, precisa sim dar um resultado, fazer alguma ação efetiva para que isso tenha pelo menos ali um controle populacional desses animais de rua. A gente sabe que a questão da educação realmente passa por uma série de fatores, mas a gente precisa fazer algo. Outro ponto, que era a questão da expansão das unidades de conservação. A gente já falou sobre isso, já tivemos uma conversa, né, em particular, sobre essa possibilidade de levar isso ao distrito do Bixopá, à região da Chapada, né, que possa ser expandido, porque é um local onde as pessoas podem ter convivência com natureza e, acima de tudo, preservação ambiental, que né, acho que é o objetivo principal, né, do IMAB, ter esse foco aí centrado nisso. E, por fim, as fiscalizações. Né, eu acredito que com o concurso, quando o concurso finalizar, talvez a gente tenha mais isso. A gente sabe que é diminuto o número de servidores, mas na região lá do Bixopá, mais zona rural, questão da pesca predatória ainda existe muito, e eu acredito, eu faço a pergunta, se em parceria com a Secretaria de Agricultura, né, se existe algum cronograma de fiscalização por parte do IMAB, para que isso venha ter efetivamente um controle. Né, e deixo por fim aqui meus parabéns pelo trabalho, você é um cara preparado, todo mundo sabe, e
o que você está apresentando aqui já era o esperado, porque a gente sabe da sua competência e são ações que a população do Lumeiro só tem a agradecer e parabenizar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Heraldo. Vereador Lauro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Vangery, contemporâneo, colega de classe. Carlinhos Barreto, meu amigo, o Edna. Vangery, você tocou em vários assuntos que eu gosto muito. Vamos começar aqui a respeito do campo florestal. Um excelente equipamento, uma excelente estrutura que nós temos no nosso município, que inveja vários municípios do interior do Ceará, porque no centro, no coração da cidade, nós temos um espaço daquele, uma área verde daquela. Quer dizer, isso muito nos orgulha. E assim, e manter não é fácil, eu sei que não é fácil. Como você disse aí, todo mundo dá palpite, todo mundo quer. E quando todo mundo dá palpite, isso é bom, porque realmente você falou que as pessoas se tomam como para si, né? Então, se ela dá palpite, se ela tem vontade de contribuir com qualquer coisa que seja, até com a crítica construtiva, então é porque ela se interessa pelo equipamento. E assim, é um local especial ali, pelo menos para mim. O Jorge, que mora ali do lado ali a vida toda, sabe como é. Elisete mora de frente, não tem nem o que dizer. Então, assim, parabéns para vocês. A gente sabe que tem muito o que melhorar, mas eu entendo que as dificuldades são grandes, mas que vocês não vão medir esforços para que aquele espaço cada vez melhore mais. E quanto à questão animal, inclusive hoje, por coincidência, não sabia que você estava inscrito aí na tribuna, vai ser colocado um projetozinho de indicação, era para ser de lei, mas infelizmente, para não dar problema, vamos colocar de indicação, que se Deus quiser, a prefeita, ela tem bons olhos, ela gosta da causa animal, ela cuida de animais, ela tem um cachorro lá na casa dela que ela cuida como se fosse da família, o rapaz até gordo, rapaz, então bem criado que é. E se Deus quiser, ela vai fazer com que esse projeto volte a ser um projeto de lei, não só como indicação, que é a criação, resumindo esse projeto, de um Bolsa Cuidador individual. Eu vou ter até um valor aqui simbólico de R$230. Aí, como é que é identificado esse cuidador? Tem que ter no mínimo 2 anos que já cuide, que comprove que cuida de animais. Para não chegar, não, os paraquedistas dizendo que de uma hora para outra que é cuidador. Tem que ter 2 anos, ou então ter feito aquele curso que teve aqui do Estado, né, de protetor e cuidador de animal. Se tivesse feito aquele curso, também tem direito. E vários outros requisitos que tem aqui, que o projeto é um pouco incumprido, mas eu acho que seria um pequeno gesto para essas pessoas que fazem com amor e que, se tiver essa ajuda, vai facilitar. Vai resolver o problema? Não. Mas é um começo, é uma ajuda, é um passo. Como também a questão do outro projeto que o Heraldo colocou, eu coloquei, Jorge colocou vários, o Washington colocou no passado, questão das castrações dos animais. E eu tinha até uma ideia, da mesma forma, é uma pergunta. Já que nós não temos ainda como atuar o castramóvel, mas por que não a prefeitura não fazer um convêniozinho aí com alguns desses veterinários particulares que têm suas clínicas e começar a fazer algumas castrações para ir diminuindo, para não ficar aquele montante só para quando esse castramóvel vier, porque a fila vai ser grande, porque a demanda é muito grande. E é a situação, como o Heraldo disse, é de saúde pública, saúde para os animais e para nós. Quer dizer assim, a gente não pode também estar esperando. Se fizer 2 castrações por semana, já é alguma coisa. Já é um começo, como eu disse, não pode estar parado. Mas eu sei da intenção dela, eu sei que ela vai fazer, já começou. Eu sempre falei, eu faço a crítica, mas ao mesmo tempo eu elogio. Ela, pelo menos, foi a primeira que começou. Pelo menos colocou as consultas lá no Campo Florestal. Tem lá o atendimento. Foi até um projeto também do George que colocou, que falou dessa situação e está lá. Já tem o atendimento, já tem as consultas. O pessoal às vezes reclama que quando sai lá tem que comprar a medicação e fica ligando pra gente, me dê isso, me dê aquilo. Mas já é algum começo. Já tem um norte, né? E é isso, Vangery. Parabéns. Pode contar aqui com os vereadores dessa casa, por que for preciso. Nós estamos aqui para contribuir, viu? E é somente isso. Obrigado. Obrigado, Lauro. Vereadora Elisete. Bom dia à mesa diretora, presidida hoje pelo colega vereador Dr. George, demais colegas, vereadores presentes. Pela ordem, colegas, só para a gente poder prorrogar o tempo da tribuna livre que se encerrou, concordam? 15 minutos. Obrigado. Público que nos assiste, né? Em especial aqui a equipe do IMAB, que com certeza contribui muito para todos os serviços que estão aí sendo realizados e outros que irão, com certeza, ser realizados durante todo esse mandato aí de 4 anos, né, da gestão municipal. E aos funcionários da casa, que também contribuem para tudo isso estar acontecendo com muita harmonia.
em especial o Vangerri, secretário do IMAB, né, do Instituto do Meio Ambiente. Parabenizo pela apresentação dos serviços, com muita propriedade, com muita competência e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Desde já tenho acompanhado o seu trabalho e percebo o quão se dedica para dar o melhor e para fazer o melhor. Meus parabéns. Obrigado. No tocante aí ao que vocês assistem enquanto instituto, eu foco mais no campo florestal. É com muito carinho que eu falo do local que eu nasci e me criei até os 19 anos. E lá, quando eu nasci, ainda era Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Era IBDF, era um órgão totalmente federal. O meu saudoso pai, Jurandir Gondim Duarte, foi o primeiro que chefiou aquele espaço. Grande parte da arborização do nosso município e da região foi na época que ele estava como chefe. E eu me lembro como criança, as plantas lá eram acácia e algorabeira. Eu apanhei muita vagem de algaroba, então isso me remete a um passado com muita emoção, mas quero dizer que está entregue em boas mãos, né? Com certeza só vai melhorar. Eu sei que hoje, como é uma área de conservação, exige todo um cuidado, toda uma atenção, e sei que vocês estão aí no plano de manejo, mas enquanto não se pode fazer os banheiros de alvenaria, né, eu solicitei no meu requerimento que fossem pelo menos banheiros químicos, de forma provisória, exatamente para atender aquela demanda que pratica exercício e atividades físicas naquele espaço, né, que é o campo florestal, que hoje é o parque de conservação. Para que as pessoas não fiquem esperando um banheiro numa casa humilde, que continua da mesma forma. Ali o que houve de reforma ainda foi na época que a gente morou ali, né? E eles vão ter que sair daquele espaço de caminhada para irem lá no final para usar um banheiro, que é o único banheiro que ainda existe naquela casa. Então, que veja essa atenção de forma provisória para contemplar essa reivindicação justa de todos que ali usam, né, de forma muito para lazer, para esporte, daquela área de conservação. E quanto à questão de todo o concurso, é louvável. Eu sou sempre favorável a concurso, para que se trabalhe com aperfeiçoando aquelas pessoas e que elas permaneçam. Que acontecem treinamentos com temporários, de repente, em outra gestão, os temporários saem, enfim, fica aquela coisa sempre renovando com treinamentos novos funcionários. Aí o senhor já tem previsão de quando sairá esse edital, para que a gente possa levar informação aos interessados. E muito obrigada aí, né, por toda essa explanação e parabenizar toda a equipe e que com certeza melhores serviços virão. Obrigada. Obrigado. Vangerri, pode ficar à vontade para se manifestar sobre a colocação dos 3 colegas. Vamos lá. Vou começar aqui pelo concurso, né, que foi pautado pelo vereador Heraldo e pela vereadora Elisete. Inclusive, isso tem sido motivo, né, de muitas... Não tá? Aqui? Tem sido motivo de muitas audiências com as promotorias, né? As promotorias estão sempre em cima, cobrando a realização desse concurso. Nós temos... Foi aprovado ainda ano passado, se não estiver enganado por essa casa, né, as especificações. A gente sabe que são para ocupar vagas de analista e de fiscal, precisam ter nível superior, né? Só que eu acho que aqui houve uma série de especificação quanto aos níveis, quais os cursos que devem ter, né? Porque, e aí de cabeça agora, eu sei que engenharias de maneira geral, né, fazem parte dessa possibilidade, tanto para fiscal como para analista. Agora, quais especificidades das engenharias vão poder compor, de cabeça, de fato, eu não consigo recordar. São 2 vagas para analistas, a priori, 4 vagas para fiscal, com previsão desse edital, né, sair agora entre junho e julho, né? Então a gente consegue, né, e aí é importante demais ter essa equipe, porque aí vai favorecer o que o vereador Heraldo falou, a questão do cronograma de fiscalização. Hoje, dado, né, a nossa diminuta equipe, a gente não consegue manter um cronograma de fiscalização fidedigno. Então a gente acaba atuando mais de maneira pontual sob demanda,
praticamente, né? E a gente consegue entender que o município ele não pode ficar refém disso. Haja visto que nós temos os mais variados tipos de situações, como poluição sonora, né, no centro da cidade, como poluição sonora também às noites, né, atividades de degradação, atividades predatórias, inclusive, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente ouviu, né, relatos sobre extração, né, de lenha irregular. Então, tudo isso aqui a gente precisa acompanhar. Nossa equipe ainda não dá de conta, mas certamente, quando você tem uma equipe fixa, né, que passou no concurso com a carga horária estabelecida, né, com o suporte que o efetivo tem, né, a gente pode sim atuar de maneira mais precisa, mais concisa. Sobre o cronograma, né, do concurso e o cronograma de fiscalização. Aquela moça do nome difícil, que você falou, a Weidia, ela é engenheira de pesca, não sei cadê ela, e aí é com ela que eu acho que essa questão, lembra que você pediu a questão de um regramento sobre pesca predatória, pesca artesanal, talvez seja a pessoa mais apropriada. Eu acho que ela é a única engenheira de pesca que o município tem, né, e talvez ela consiga, inclusive, te informar melhor ou te dar diretrizes mais vocacionadas, porque presumo eu que tenha, né, a gente soube também que houve um problema lá no açude do Bichopá, né, mas aparentemente parece que foi mitigado, né. Sobre os banheiros químicos, eu preciso avaliar direitinho nesse guia, o guia que vai instruir o plano de manejo, se inclusive colocar banheiro químico ali é possível, dada a classificação que foi posta ao campo florestal, que é a área de preservação integral. Eu preciso fazer uma análise, porque o enquadramento, ele, tipo assim, você não pode fugir àquele regramento. Eu quero entender que sim, mas eu preciso consultar, né, para ver a viabilidade. E aí, até você falou da questão da casa que está igualzinha. Inclusive, eu, né, faço aqui uma sugestão, se for possível. A gente também pretende fazer a reformazinha a reforma daquela casa. A casa, ela, né, precisa de reparos, precisa de cuidados, porque a gente está falando de uma casa já, né, com algumas décadas, e talvez, pessoal, vale até a pena inserir aquela casa dentro do tombamento do município, né? Eu acho que ali pode ser sim um patrimônio histórico que o município possa vir a ter, né? A manutenção daquela arquitetura, né, que traz memórias, traz saudosismo. Eu acho que, né, quantas e quantas imagens do campo nós temos com aquela casinha daquele jeitinho, né? Então, o meu ensejo é fazer a reforma que a gente precisa fazer, especialmente no fundo, nos fundos da casa, precisa fazer uma reforma mais urgente, mas manter a arquitetura, porque de repente possa ser um equipamento a ser, né, inserido dentro do patrimônio público. Não sou eu quem vai saber enquadrar, mas eu estou só sugerindo porque de repente aqui, né, na casa pode ter uma intenção sobre isso, de manter aquela arquitetura. Sobre a expansão das unidades de conservação e áreas verdes em geral. Gente, assim, até para fins de financiamento público. Por exemplo, a gente entende hoje que tem programas, né, que eles conseguem aportar algum recurso, dada a existência de áreas verdes que possam recepcionar. Hoje nós temos áreas verdes no Brasil afora, pessoal, que são mantidas pela iniciativa privada, basicamente. O município ele consegue, ele doa o terreno, ele estrutura, mas a manutenção ela sai sob, inclusive, condicionante do monitoramento ambiental dos empreendimentos, na forma da compensação ambiental. Então, a compensação ambiental dos empreendimentos pode ajudar também a manter, né, esse tipo de equipamento. Com licença. Rogério, presidente, por favor, é porque o assunto que eu ia perguntar está dentro disso que ele está respondendo, já para ajudar aqui a acelerar. A respeito da ampliação dos espaços verdes, está surgindo vários loteamentos grandes no meio do norte. Aí tem ali a Pitombeira, tem o Prosperar gigantesco ali que está surgindo também. E lá no Conviver, que eu inclusive moro no Conviver, e lá no Conviver tem um espaço verde gigantesco. Salvo me engano, são 4 ou 5 hectares de espaço verde lá. Lá caberia possivelmente uma área parecida com aquela do Campo Florestal. Inclusive tem um lago lá, um lagozinho natural, tem um corredor assim que eu acho que se arborizar ali ficaria lindo. É uma só uma sugestão que eu tenho para ser analisada de repente, porque futuramente a cidade vai crescer por ali, entendeu? Hoje é um pouco afastado, mas daqui a pouco vai estar já englobado no centro da cidade, zona urbana. Somente, obrigado. Pois, Lauro, eu acho que essa sugestão, né, eu acho que ela vai ficar deixa aqui mais para vocês que vão poder legislar sobre isso. Porque os loteamentos, eles precisam identificar, precisam destinar as áreas verdes,
e de repente, né, numa rodada de negociação entre essa casa e o executivo, e demonstrar que uma área daquela envergadura, daquele porte, pode ter, né, uma área verde ali, né, inclusive com parcial ou totalmente mantida, né, através de recursos advindos das compensações ambientais, eu acho, gente, que é um jogo de ganha-ganha para todo mundo, sabe? Inclusive lá, de repente, o município ainda não tem um viveiro, propriamente dito. Tem um pequenininho lá no campo, mas ele pode ser, naquele espaço, um exemplo, 5 hectares. Você consegue ter um porte daquele do campo florestal e mais, por exemplo, um viveiro de mudas, e mais, por exemplo, uma quadra de beach tennis, dentro de um espaço só, de convivência, de lazer, como você fala. De repente pode ser uma área sim, né, onde essa casa possa discutir com o executivo sobre a destinação, né, e a indicação, né, de que nessa área verde seja edificado, né, um novo parque municipal. Mas, só para finalizar, não sei se você vai falar sobre a castração. Vamos agora dar sequência ao segundo bloco, com os vereadores Márcio, Ciro e Zé Neto. Por favor, Márcio. Bom dia, nobre colega Carlos Vangerri. Primeiramente, parabenizá-lo, né, pela sua disponibilidade de vir aqui à tribuna da Câmara e falar de assuntos tão pertinentes para os nossos conterrâneos limoeirenses. Por anos, eu converso com minhas filhas e questiono determinados problemas crônicos ambientais de Limoeiro, que eu já cheguei a uma conclusão e uma certeza. O problema começa em Limoeiro e termina em Limoeiro. Eu admiro seus posicionamentos, seu conhecimento, e faz jus você estar à frente de uma pasta tão importante. Mas a questão da proliferação da população gatil e canil de Limoeiro do Norte é algo que eu tenho certeza que começou em Limoeiro e terminou aqui. Porque no Vale do Jaguaribe, eu tenho certeza que todos nós conhecemos outras cidades, não só no Vale, mas também no estado do Ceará, talvez até de outros estados, não existe uma imoralidade. Eu estou usando o termo aqui que eu não retiro nenhuma palavra. A imoralidade da proliferação gatil e canil que acontece no Limoeiro do Norte. E aí, não estou aqui jamais, em hipótese alguma, contra os gatos e os cachorros. Pelo contrário, eles são vítimas, a população canil e gatil são vítimas da irresponsabilidade, da falta de políticas públicas efetivas e austeras para combater esse descaso. Porque quem sofre, lamentavelmente, são os pobres dos gatinhos e dos cachorros, que ficam à mercê nas ruas, sendo mortos, atropelados, ficam à mercê da fome, principalmente aqueles que são jogados, como você bem disse aí, nas ruas, que muitos morrem de fome, morrem por não ter um acompanhamento de veterinários, morrem de doenças. E, lamentavelmente, isso não é um problema que o professor Márcio está falando hoje, para a população ver. É um problema já de anos, e que, lamentavelmente, não temos uma política austera para tentar combater e conter essa proliferação. Recordo que a vereadora Lívia recebeu, né, uma verba parlamentar que investiu no Caixa Móvel. Talvez o Caixa Móvel, como você bem disse, seja a ponta do iceberg, certo? Para amenizar essa proliferação. Mas precisamos de políticas públicas austeras para realmente conter, porque é uma questão de saúde pública. Sim. E aí, meu amigo, eu gostaria que você, né, discorresse mais sobre esse assunto aqui para a população de Limoeiro ouvir e conhecer as políticas voltadas para esse problema. Por favor, vereador Ciro.
Tô brincando. Bom dia, Vangerre. Bom dia, público aqui presente, colegas vereadores. Primeiro, Vangerre, parabenizar pelo árduo trabalho que a gente sabe que o Instituto de Meio Ambiente, pelo Brasil afora, durante algum tempo, enfrentou diversos questionamentos, falta de conhecimento das pessoas, resistência a uma cultura de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente. Então, Limoeiro tem se mantido firme, tem se mantido de pé. Um instituto que tem no seu corpo pessoas técnicas, né, que é uma grande vantagem para a nossa cidade. É um exemplo hoje no Vale do Jaguaribe. Eu acredito que temos um dos institutos que tem um corpo técnico dos mais capacitados no Vale, talvez até no Ceará. E a gente vê já a diferença, a gente vê o esforço, a luta para que as políticas públicas que precisam urgentemente ser implantadas para mudar essa cultura, para mudar o pensamento das pessoas, desde dentro de casa, com cuidado com o lixo, até a nossa preocupação com a arborização, né, com detalhes da questão animal. E um dos pontos que você tocou aí, que é muito importante a gente ressaltar, é essa preservação constante, que a gente tem que reconhecer que o doutor Zé Maria, na gestão anterior, deu um passo importante na questão do campo florestal, sim, porque estava, sim, literalmente abandonado. Então, essa Dilmara tem permanecido ativamente, agora buscando avançar na legislação, né, para que o campo florestal possa receber mais investimentos, possa ter condições legais de ampliar a preservação, ampliar os serviços, ampliar o acesso à comunidade, aos limoeirenses, que lá hoje já tem muita gente frequentando, e eu acho que dá para aproveitar ainda cada vez melhor aquele espaço, preservando, mostrando que o convívio com o meio ambiente é possível ser feito de maneira sustentável. A gente teve essa semana a 6ª Conferência Municipal de Urbanismo, Rogério, e lá alguns eixos foram tratados, né? E aí eu queria parabenizar desde já o município, as pessoas que participaram, os poderes que estavam lá, a sociedade civil, os movimentos, e pedir para você tratar um pouco de como é a visão hoje do Instituto em relação a uma criação de uma área verde no entorno do Rio Jaguaribe, que foi um ponto tocado lá e uma proposta que vai ser levada para o Estado. E até na minha fala hoje eu vou tocar dessas 3 propostas que Limoeiro preparou para levar ao Estado. Outro ponto interessante, eu queria agradecer a você. A gente fez um projeto de indicação aqui que visava que o município instituísse o cadastro de cuidadores e protetores de animais. E aí, para identificar esse público, e essa semana passada eu vi que o município, o IMAB, já iniciou isso, né, independente de ter sido transformado em lei, um programa ou não municipal, de fato já foi atendido, me sinto plenamente atendido, e acho que é um sonho aqui de todos os vereadores, que a coisa do bem-estar animal, da política pública, como o Márcio também relatou aqui, um diagnóstico aí bem completo. Eu acho que a própria pergunta dele já tinha várias respostas, né? Sim. Né? Então, assim, no mais, parabenizar e torcer que você possa ter todo o suporte do município, porque com certeza essa Câmara aqui apoiará as políticas públicas que o IMAB propuser para o nosso município. Obrigado. Por favor, vereador Zé Neto. Obrigado, senhor presidente do exercício, Jorge Vieira. Bom dia a todos, bom dia para a técnica que nos acompanha, em especial meu pai que está aqui. Vangerre, a todos que fazem o IMAB, né? Eu quero aqui parabenizar pelo trabalho, Vangerre, pelo conhecimento. O IMAB não poderia ser entregue em outras mãos, a não ser na sua e da sua equipe, que tem um total conhecimento no que está fazendo, e isso é muito importante para o nosso município, para a gestão. Então, quero aqui parabenizar e dizer que nós estamos aqui à total disposição para fazer as divulgações, para trabalhar junto
trocar ideias, que nós temos trocado bastantes ideias e que nosso município possa crescer. Você falou aí a questão do concurso, muito importante. É muito importante esse concurso, porque realmente precisa, é um órgão que, como você falou, muitos anos, né, que muitos mandatos de prefeito que não fazem um concurso, e precisa desse corpo técnico que tenha lá concursado. E dizer aqui para essas pessoas que hoje eu fui abordado, Evangelho, aqui hoje cedo, pessoas achando que o vereador vai ter como intervir, George, nesse concurso para estar apontando. E veio para mim falando comigo, não, o senhor está totalmente enganado, porque tem um concurso e tem a seleção, e na seleção tem as áreas descobertas, né, da ADEMIAS, agente de saúde, e só porque uma pessoa vai morar numa comunidade para participar, e essa pessoa falou em meu nome, falou comigo, perguntando algumas opiniões, aí veio para cima de mim. Então, assim, deixar bem claro, Evangelho, que esse concurso é um concurso sério, essa seleção é uma seleção séria, que vereador não tem como estar apontando quem vai passar, não. É estudar, se capacitar e passar e exercer a sua função, o seu cargo, passar. Então, fica aqui os meus parabéns, Evangelho, que você possa dar continuidade a esse belíssimo trabalho e possa trazer mais conquistas ainda para o nosso município, junto com a nossa prefeita Dilmara e com toda a sua equipe. Obrigado. Por favor, vereador Rubens Sérgio. Bom dia, Evangelho. Evangelho, eu tenho aqui 3 perguntas, né, todas elas relacionadas aqui à questão do meio ambiente. E eu gostaria de saber de Vossa Senhoria o que de fato realmente está sendo feito em relação às lagoas naturais, né? Na Cidade Alta a gente tem algumas lá, né? Questão dos aterros das lagoas naturais, certo? Segundo ponto, eu tenho sido procurado e já fiz algumas visitas, estou esperando chegar um drone que comprei para poder fazer umas imagens, porque a gente vê ali a barragem das Pedrinhas, do lado de cá tudo é muito belo, né? Mas do lado de lá, só quem atravessa a barragem das Pedrinhas é que sabe como é que é. Aí eu pergunto, o que é que o Instituto de Meio Ambiente, que agora tem consigo a coordenadoria da causa animal, o que é que de fato o Instituto pode fazer para poder mudar a imagem do lado de lá da barragem das Pedrinhas, com relação aos animais que são abandonados e que só não morrem porque as pessoas sentem dó e vão lá deixar alimentos, né? Ração. Então, eu queria saber o que de fato pode ser feito e quais são as ações da coordenadoria, né, da causa animal. Porque eu tenho sido bastante procurado e queria ter essas respostas. Evangelho, pode ficar à vontade para responder os 4 vereadores, só fazendo a observação do tempo. Estamos na nossa última prorrogação e precisamos cumprir nesse período restante. Obrigado. Pronto. Eu vou começar pela criação de áreas verdes, né? Acho que vai ser mais sucinta. A proposta, Ciro, ela fala justamente sobre criação de áreas verdes às margens do rio, né? Bem como também em áreas de expansão. Em áreas de rio, talvez nós estejamos falando de APAs. APAs são unidades bem maiores, dezenas, até centenas de hectares. Inclusive, tem uma proposição de uma APA jaguaribana, já em curso, lá na SEMASSE, né? A nível local, a criação de parques municipais, por exemplo, no entorno do rio, também favoreceria a criar zona de amortecimento, né? A melhor taludar, né? A evitar o assoreamento, né? Então, são pontos que podem ser considerados. Mas lembrando que margem de rio, a preferência são APAs, né? Margens urbanas, a preferência são parques municipais. E aí, como falou da questão do conviver, né? É uma área super factível de poder iniciar numa área de expansão, bem como, se for o caso, a gente pode ter um outro momento de discutir sobre essa APA jaguaribana que está, né, em processo de planejamento. As lagoas naturais, Rubinho. De fato, né, Limoeiro, historicamente, é uma cidade, né, com muitas lagoas, né? Tinha uma lagoa que ela iria, inclusive, ali da rodoviária até o Pinheiro, né? Então, o processo de urbanização do município
né, que foi feito sem regramento, né, ele acabou, né, rompendo, né, essas lagoas. E hoje, através das atividades de licenciamento, inclusive, lá na Cidade Alta, inclusive, teve um caso, né, no início do mês de março, mais ou menos, de um empreendimento, né, que ele está em embargo, justamente por adentrar em áreas de lagoa. Lembrando que a lagoa, ela não é o nascedouro. Às vezes a lagoa, ela é a foz. Ela recebe o que chega nela. Então, se não está chegando nela, o problema antecede a lagoa. E um dos possíveis problemas, sim, é a ocupação indevida do solo. E a ocupação indevida do solo passa também pelo controle urbano, passa pelo urbanismo, e não só a questão ambiental. Na questão ambiental, o que fica muito taxativo é a questão do enquadramento ou não. Se aquele empreendimento pode ser executado ou não naquela faixa, à luz do plano diretor, e se estão sendo cumpridas as condicionantes. E aí é uma atividade da fiscalização. Nos 3 minutos que restam, eu vou juntar as suas perguntas com a manifestação de Marcinho, né, que foi muito prudente. Como foi bem falado aqui, né, essa questão da causa animal, ela é no mínimo decenal. Já é uma questão aí que vem de uma década ou mais, né, que ela vem trazendo uma série de situações complicadas no município. Foi instituído, né, você perguntou sobre a questão, né, das atribuições da coordenadoria, inclusive foi aprovada por essa casa as atribuições da coordenadoria, né, de cabeça agora não vou conseguir lembrar de todas. Pronto. Inclusive ontem lá no setor teve uma reunião envolvendo a Secretaria de Agricultura, a coordenadoria da causa animal, justamente para tratar sobre animais de grande porte. Lá não são gato e cachorro, mas são animais de grande porte que estão sendo criados soltos, né, e o que pode ser feito. E aí, mais uma vez, a indicação é que, nesse momento, né, vai ser feito um trabalho em caráter informativo, seguido de uma reincidência de um caráter punitivo através da fiscalização, nesse caso específico. Nesse caso dos pequenos animais, que eu acho que é o grosso dessa questão, porque não assola apenas as pedrinhas, assola, né, todo o município. Inclusive, a gente é ciente, né, de situações extremamente desagradáveis que decorrem dessa proliferação, como bem Marcinho falou. Gente, a gente tem que ter cuidado e ter a primazia de observar que questões de fiscalização, elas são fundamentais, inclusive de vídeo monitoramento. Né? A gente recebeu, inclusive, uma sugestão, né, de que com a fiscalização, né, se dotar algum equipamento de vídeo monitorar, né, quem está colocando esses animais, né, e que essas pessoas possam ser, né, você falou sobre isso, foi? Que possam ser, e assim, eu acho fundamental, eu acho super importante esse tipo de atividade, porque os animais, eles se proliferam, mas eles só se proliferam porque alguém deixa. Então, se vai fazer o controle através do castromóvel também, que se faça, né, a vedação dessas pessoas que estão, né, causando crime, né, não só ambiental, mas inclusive de saúde pública, porque ninguém sabe, por exemplo, como está a saúde desses animais. Esses animais já podem estar vetorizados por algum tipo de vírus, né? Tudo isso tem que ser considerado. Né? A causa animal hoje, né, através da sua coordenadoria, ela tem feito esse trabalho, né, semanalmente, em caráter ainda de instrução, de conscientização, bem como ainda também estão nessas fases de reuniões, como houve ontem, no setor e no cadastramento, né, dos protetores, que poderão sim, né, ser beneficiados através, né, caso seja, né, haja a sanção, ou caso seja aprovada, nessa projeto de indicação aí de vocês, né, quando você também é coautor, né, e que eu acho uma ideia super interessante, que é beneficiar esses protetores. E sobre a questão do rio, Rubinho, também só falar que o rio também é competência da SEMASSE, né? Então, assim, são atividades como essa, elas também precisam ser denunciadas ao órgão competente, né, do controle ambiental das margens do rio. Obrigado, Superintendente Vangé. A gente agradece também a participação de todos os colaboradores do IMAB, o colega Carlos Eduardo, o colega Uedia também, sejam sempre muito bem-vindos. E Vangé, a gente pede para que faça as suas considerações finais. Quero agradecer e me colocar à disposição, né, para mais outros momentos. Inclusive, eu acho que a causa animal ela devem ter outros momentos mais específicos, quando da fiscalização, quando do castromóvel, né, e também vendo as cores do traje aqui do vereador Ciro,
que essas cores sejam augúrios de boa sorte para hoje à noite, né? O jogo do Fortaleza. Obrigado.